Diz assim a palavra do Senhor, no livro do profeta Isaías, capítulo 64, versículo 4. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu com Deus além de ti, que trabalhe para aquele que nele espera. Louvado seja o Senhor. Vamos para Josué, capítulo 6. Josué, capítulo 6. Diz assim a palavra do Senhor. O título é Jericó é destruída, Raabe é salva. Versículo de número 1. Ora, Jericó cerrou-se e estava cerrada por causa dos filhos de Israel. Nenhum saía nem entrava. Então disse o Senhor a Josué: olha, tenho dado na tua mão a Jericó e ao seu rei e aos seus valentes e valorosos. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando a cidade uma vez. Assim fareis por 6 dias. E 7 sacerdotes levarão 7 buzinas de chifre de carneiro diante da arca, e no 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as buzinas. E será que, tocando-se longamente a buzina de chifre de carneiro, ouvindo voz do sonido da buzina, todo o povo gritará com grande grita, e o muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá nele, cada qual em frente de si. Então chamou Josué, filho de Nun, os sacerdotes, e disse-lhes: levai a arca do concerto. E 7 sacerdotes levem 7 buzinas de chifre de carneiro diante da arca do Senhor. E disse ao povo: passai e rodeai a cidade, e quem estiver armado passe adiante da arca do Senhor. Louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor. Amém. Deus, tomamos assim. Graças a Deus. Louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor. Graças a Deus. Nós lemos aqui 2 textos. O primeiro no livro do profeta Isaías, mas a nossa base de meditação estará no livro de Josué, onde nós lemos capítulo 6, do versículo 1 a 7. O autor deste livro de Josué é o próprio Josué, filho de Nun, segundo aquilo que a palavra nos diz. Josué foi o comandante militar de Moisés por várias batalhas que o povo teve pela frente. Ele auxiliou Moisés. Josué foi um dos homens que foi e espiou a terra de Jericó. Josué foi um comandante militar. Josué era um homem de visão, um homem de coragem, um homem de fé. É por isso que Deus o chamou e o pôs como sucessor de Moisés. Foi Josué que esteve no monte com Moisés, quando Moisés recebeu a tábua dos 10 mandamentos. Estima-se que este livro tenha sido escrito por volta do século XIV a.C. E o tema era a conquista de Canaã. Louvado seja o Senhor. A conquista de Canaã. E qual era o objetivo aqui? O objetivo era demonstrar a fidelidade de Deus no cumprimento da promessa que Deus havia feito ao povo. Porque Deus um dia disse que eu vou vos tirar da terra do Egito, onde este povo viveu como escravo por cerca de 430 anos, e prometeu-lhes levar para uma terra boa, para uma terra que mana leite e mel. Levou o seu tempo, mas no tempo em que havia sido estabelecido por Deus, a promessa que Deus havia feito ao povo se cumpriu. E Josué, por intermédio deste livro, ele nos mostra a fidelidade de Deus no cumprimento das promessas que ele faz. O livro de Jeremias 1,12 diz: viste bem que eu velo pela minha palavra para fazê-la cumprir. Quando Deus faz uma promessa, no tempo que ele estabeleceu, ele cumpre a promessa. Este povo, independentemente do tempo que tinha ficado, o tempo que esteve como escravo, o tempo que passou no sofrimento, quando chegou o tempo programado por Deus, a promessa de Deus foi cumprida. Porque Deus não é homem para mentir. Deus não é filho do homem para que se arrependa. Quando Ele diz, assim será, segundo o que Ele disse. Louvado seja o Senhor. Nós lemos o livro de Isaías.
no seu capítulo 64, versículo de número 4. Quando nós olhamos para este versículo, onde diz que desde a antiguidade o profeta diz que não se ouviu, não se viu um Deus como este, que trabalha a favor daquele que nele espera. O que é que nós percebemos aqui? É que todo aquele que espera no Senhor, ele tem um favor da parte de Deus. Todo aquele que espera no Senhor tem uma recompensa da parte de Deus. Todo aquele que confia, todo aquele que serve ao Senhor, tem uma recompensa da parte de Deus. O nosso trabalho no Senhor não é vão. A nossa salvação não é vã. Há uma recompensa que nós recebemos da parte de Deus. E não existe melhor recompensa que esta que o profeta Isaías diz. É Deus trabalhar por nós. Não somos nós quem fazemos. Não somos nós quem trabalhamos. Nós simplesmente esperamos no Senhor. Esperar no Senhor significa permanecer firme. Significa andar de acordo com a vontade de Deus. Significa fazer aquilo que Deus recomenda. Não é estar na igreja todos os dias, não é vir à igreja, mas é fazer a vontade de Deus. E todo aquele que faz a vontade de Deus, Deus trabalha em favor dele. Deus trabalha em favor dele. Vamos servir. Vamos fazer segundo a vontade de Deus. Vamos buscar. E que sentados, Deus trabalhará por nós. Porque só Ele é Deus. A espera, ela é fruto da confiança. Porque ninguém espera se não confia. E tudo isto é produto da fé. E nós sabemos que a fé é aquela que move Deus. É por isso que o Hebreus diz no seu capítulo 11 que sem fé é impossível agradar a Deus. Porque nós não vemos a Deus, mas nós cremos que Ele existe. Nós cremos que Ele responde às nossas orações. Ele é galardoador daqueles que o buscam. Espera no Senhor. Confia no Senhor. Que Deus trabalhará por cada um de nós no seu tempo. Louvado seja o Senhor. Nós lemos aqui no livro de Josué uma passagem que narra um dos últimos percursos que o povo tinha antes da conquista da terra prometida. E este povo, para que chegasse à terra que Deus havia prometido, que manda leite e mel, tinha que passar por Jericó. Se calhar nós podíamos perguntar, não havia outro caminho que o povo poderia fazer? Mas eles tinham que passar por aquele lugar. Não há nada que nos acontece sem propósito. Deus tinha um propósito com este povo. É por isso que nos fez conduzir por aquele caminho. Quando Deus nos coloca diante de uma situação, é porque há um propósito da parte de Deus para conosco e para que o nome dele seja glorificado. O propósito pode ser uma chamada de atenção por algum caminho errado que nós estejamos cometendo. O propósito pode ser que por intermédio da nossa permanência, Deus se manifeste e aqueles que estão ao redor aceitem a Jesus Cristo. Mas o propósito também pode ser para que o nome do Senhor seja glorificado, seja conhecido que só Ele é Deus. Eles não tinham como evitar aquela situação. Há coisas que por vezes nós não temos como evitar. Temos que passar por elas, porque há um propósito de Deus. E nós não temos como recusar. Temos que ir adiante. E a Bíblia nos mostra que esta cidade, quando o povo passou, Jericó, era uma cidade, este povo era temido na região, por causa do poder militar que este povo tinha, e por causa da confiança que eles tinham nos deuses cananeus, que eram aqueles que os protegiam segundo aquilo que eles diziam. Esta cidade era cercada por muros grandes, muros que eram intransponíveis. Ninguém podia enfrentar esta cidade. Ninguém podia enfrentar este povo, porque eles tinham uma muralha que os cercava e eles tinham os seus deuses que eles confiavam. E o povo, na altura, os que estavam pela região, já haviam ouvido um pouco da história do povo de Israel. A maneira como Deus os tirou da terra do Egito, a maneira como o Senhor os fez atravessar o Mar Vermelho, a maneira como Deus os guardou pelo deserto.
Mas havia um propósito aqui da parte de Deus. Deus queria mostrar a sua grandeza. Deus queria se revelar que verdadeiramente só Ele é Deus. É por isso que foi uma estratégia da parte de Deus. Porque este povo era temido na altura por causa dos seus deuses e por causa das muralhas que eles tinham pela frente, que representavam o seu poder militar. Então, se o povo de Israel passasse por aquele lugar, se o povo de Israel ultrapassasse aquele obstáculo, os que estavam ao redor, vendo a ação do povo, reconheceriam a grandeza do Deus de Israel. Aqueles eram considerados os mais temidos, e foi por aquele lugar onde Deus revelou-se e manifestou. Não poderia ir pelos povos que estavam ao redor, porque eram povos de menor expressão. Tinham que ser aqueles que eram considerados os mais, para que Deus pudesse mostrar que acima dele não há outro. E a Bíblia nos mostra que o Senhor aparece a Josué, que na altura assumiu o comando do povo para os levar à terra prometida, e Deus fala a Josué que era necessário que eles atravessassem aquele lugar. Este povo já tinha testemunhado a travessia pelo Jordão, e neste momento tinham a cidade de Jericó como obstáculo para continuarem o seu caminho. E a Bíblia nos mostra que Deus deu recomendações a Josué. Por 7 dias vão rodear a cidade uma vez, mas no 7º dia será diferente. No 7º dia, ao invés de rodearem uma vez, vocês vão rodear 7 vezes a cidade. E o que vai acontecer é, quando rodearem a cidade 7 vezes, sairá uma palavra de ordem. E quando essa palavra de ordem sair, vocês cumprindo essa palavra, o poder militar que o inimigo tem e que demonstra aos outros cairá por terra. E os deuses que eles confiam serão naquele instante aniquilados. E sobre toda esta região saber-se-á que há um e único Deus. E Josué transmitiu esta mensagem ao povo. E o Senhor ordenou para que 7 sacerdotes estivessem na dianteira com 7 buzinas. E a arca do Senhor estivesse com eles também. A arca do Senhor representava a presença de Deus. Isto demonstrando que em todas as situações nós temos que ter Deus conosco. Não tem como nós termos vitória em qualquer situação onde estivermos envolvidos se Deus não estiver presente. Ainda que as recomendações todas tivessem sido dadas, mas se Deus não estivesse no centro do povo, nada iria acontecer. É por isso que era necessário que a arca fosse levada junto com eles. E a Bíblia nos mostra que, à medida que eles iam rodeando Jericó, por saber que o povo de Israel estava perto, eles temeram, porque já conheciam um pouco a fama deste povo. Sabiam que era um povo que tinha um Deus grande, um Deus que havia lhes tirado da terra do Egito, um Deus que lhes fez atravessar o Mar Vermelho. Mas mesmo assim, eles ainda tinham confiança nos seus deuses. Eles ainda esperavam que os seus deuses fizessem alguma coisa diante daquele povo. Quero acreditar que à medida que o tempo ia passando, eles não viam nenhuma ação de Israel. Mas havia uma ordem que Deus havia dado. Porque o tempo de Deus é estabelecido pelo próprio Deus. Ele sabe quando é que começa e sabe quando é que as coisas terminam. E o povo só podia cumprir a ordem de Deus. Rodearam o primeiro dia, os sacerdotes tocando a buzina elevando-se para cima como um louvor, como adoração para Deus, porque é isto que sustenta o trono de Deus. É por isso que Isaías, na visão que teve, ele viu serafins que diziam: Santo, Santo, Santo é o Senhor, porque Deus não se alimenta de matéria, Ele vive de adoração. É por isso que Ele libertou o seu povo para que fosse prestar um culto para Ele. Louvado seja o Senhor. E a Bíblia nos mostra que no 7º dia, quando este povo levanta-se pela madrugada,
eles dirigem-se até aquele lugar. E porque este dia era diferente, eles rodeiam a cidade a primeira vez. Certamente que o povo de Jericó pensava que seria como outro dia normal, em que eles haveriam de rodear a primeira vez e depois voltar. Mas eles rodeiam a primeira vez, eles rodeiam a segunda vez, até que completam a sétima volta. E quando chegam à sétima volta, a ordem de Josué é dada segundo Deus. E a ordem era para que o povo gritasse, mas um grito jamais visto. Repare que Jericó, eles tinham a fama de serem fortes do ponto de vista militar e tinham a fama de serem temidos pelos deuses cananeus que eles serviam e adoravam. Muitas das vezes este o medo que nós temos no nosso dia a dia, seja quando estamos a nível do seio familiar, quando dizem que temos trabalhos por fazer tradicionais, quando dizem que temos que participar em determinadas cerimônias, fazem-nos perceber que aqueles a quem eles adoram são temidos e que temos que temê-los, temos que respeitá-los, porque eles não brincam. Não podemos nos fazer zangar. Às vezes dizem, é melhor cumprir a ordem, porque o nome que tem este aqui é um nome grande, não lhe faz zangar. E por vezes sentimos este medo. Mas sentimos este medo quando nós não conseguimos ter a dimensão do Deus que nós temos. Jericó, o povo de Israel, independentemente daquilo que se ouvia falar do povo cananeu, eles sabiam e conheciam o Deus que serviam. E quando nós sabemos e conhecemos o nosso Deus, nós não temos medo de nada. Porque nós sabemos que aonde Deus diz vai, Ele está na dianteira. Porque o segredo está em Deus dizer. Porque quando Deus não diz, Ele não está. Quando nós dizemos, somos nós que vamos para lá. Mas quando Deus diz, essa é a certeza, que Ele está no meio. E se Deus é por nós, quem será contra? Se a palavra de Deus sai, quem contrariará a palavra de Deus? Se a autoridade de Deus é dada, quem contrariará a autoridade de Deus? É por isso que Pedro diz, entre o homem e Deus, mais vale obedecer a Deus do que aos homens. Porque Deus é o nosso escudo, Deus é a nossa fortaleza, Deus é a nossa salvação. Este povo de Israel não tinha como enfrentar aquele povo pela numerosidade dos cananeus. Cananeus eram perversos, idólatras. Israel, de forma natural, não tinha como enfrentar aquele povo. Nós não temos como enfrentar as tradições de forma natural. Nós não temos como enfrentar o mundo de forma natural. Não temos como resistir à agressão do mundo de forma natural. Para que nós resistamos e permaneçamos firmes, precisamos de Deus. Só Deus é que nos pode dar a segurança. Só Deus é que pode nos sustentar. Só Deus é que pode nos manter de pé dentro da situação em que possamos nos encontrar. Só Deus é que nos pode fortalecer e nos fazer atravessar o Mar Vermelho, nos fazer atravessar Jericó, nos fazer expor todas as batalhas. Só Deus. Louvado seja o Senhor. E os outros povos ao redor, pelos deuses que tinham, já tinham sucumbido diante dele. E porque só se falava de um Deus em Israel, pensavam que não era suficiente para os milhares e milhares que haviam naquele lugar. Eles só falam de um Deus. Os cananeus têm muitos deuses. Eles não vão fazer nada. Eles não vão aumentar. Vão sucumbir naquele lugar. Às vezes já o que nos dizem: deixe seu Deus de lado, põe ele um pouco de lado, venha, porque isto é da família. Nós crescemos assim, fomos educados dessa forma. O nome que você tem
precisa de ser reconhecido a cada dia. Mas diante de todos esses deuses, nós só temos um Deus só. E Ele é suficiente diante de todos esses deuses. Israel tinha essa confiança. Israel tinha essa confiança de que o Deus que eles serviam chegava para tudo. Nada haveria de lhes faltar. Enquanto que os outros precisam de Deus do vento, Deus do sol, Deus da chuva, Deus do amor, Deus disto e daquilo, nós temos tudo concentrado num único Deus. Não precisamos de dar três voltas, porque todo o poder está com Ele. Todas as coisas estão sob o seu domínio. Tudo é-nos acessível diante dele apenas. O que é necessário é que nós nos dirijamos a Ele. E a Bíblia nos mostra que no sétimo dia, depois da sétima volta, Josué disse: gritai. E o povo gritou. E quando o povo grita, o poder militar dos cananeus, o poder militar de Jericó começa a desmoronar-se. Quando o povo grita, os deuses cananeus começam a cair. Quando o povo grita, aquilo que o inimigo confiava vai tudo para baixo. Quando o povo de Deus grita, aquilo que nos aflige vai para baixo. Porque nós não gritamos em nosso nome, nós não gritamos pelas nossas forças, nós gritamos em nome de Jesus. O povo grita. E quando nós procuramos perceber o gritar aqui, Jeremias 33 diz: clame a mim, que responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Que coisas são essas? Seria a pergunta. E Paulo nos responde em 1 Coríntios 2,9: aquilo que o ouvido não ouviu, aquilo que o olho não viu, aquilo que não desceu ao coração do homem, é isso que Deus preparou para aqueles que o amam. É isso que Deus preparou para aqueles que o amam. O povo simplesmente gritou. Se calhar alguns não acreditavam que por um brado apenas aquelas muralhas, pela espessura e pelo poder que representavam, poderiam cair. Mas por um grito, tudo foi abaixo. E não tinha como Deus mostrar a sua grandeza. Porque em Israel, no Egito, Deus tirou um povo que já estava lá. Os fez passar pelo Mar Vermelho e os sustentou no deserto. Mas aqui Deus estava demonstrando que Ele destrói. Ele destruiu aqueles deuses que haviam naquele lugar. Ele mostrou que Ele está acima de tudo. Jesus está acima dos profetas. Jesus está acima dos anjos. Jesus está acima dos homens. Jesus está acima de todo o poder terreno. Jesus está acima de todas as coisas. Só Ele é Deus. E nenhum outro se compara a Ele. Eu quero acreditar que os homens de Jericó, quando viram as muralhas a cair, eles viram logo naquele instante que já estava tudo acabado. O medo que eles sentiram naquele instante reduziu-se a cinzas. Se calhar este grito que ainda falta que a gente dê. Se calhar ainda estamos um pouco acorrentados, ainda estamos um pouco receosos e precisamos deste grito para que as coisas todas caiam por terra e tudo se organize. É momento de levantar e gritar. O povo não ficou sentado, mas este povo foi à luta debaixo da ordem de Deus. Não vamos para nenhum lugar sem que Deus nos mostre. Não aceitemos nenhuma palavra sem que Deus nos oriente. Não demos espaço para aquilo que se ouve que não esteja enquadrado com aquilo que Deus quer. Procure buscar um pouco mais de Deus, conhecer um pouco mais de Deus, entre um pouco mais profundo, para que seja sensível à voz de Deus. E quando vier uma voz estranha, facilmente será identificada que não vem do meu Senhor.
Desde a antiguidade não se viu um Deus como este. Quanto tempo tinha durado aquelas muralhas, eu não sei. Mas a verdade é que quando o Senhor chegou, o tempo pré-estabelecido, tudo foi abaixo. Só o Senhor é Deus. Não haja dúvida, só o Senhor é Deus. O mesmo que operou ontem continua operando hoje. O mesmo que abriu o mar vermelho continua abrindo hoje. O mesmo que fez cair homens hoje continua fazendo. O mesmo que levou ontem continua levando hoje. Só o Senhor é Deus. Vamos segurar a mão de Deus. Vamos segurar a mão de Deus. Vamos segurar a mão de Deus. Que Deus possa abençoar a sua igreja e saibamos que fora dele não há nenhum outro Senhor que se pode nomear. Só Ele é Deus. E nenhum outro lado que a Ele se pode comparar. Como Deus pode ficar.